Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está buscando uma forma de aumentar a renda da sua propriedade rural. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é possível viver da renda da sua propriedade trabalhando com uma das culturas mais rentáveis do agro, que é a produção de quiabo. Vocês vão entender o método que eu desenvolvi e conseguir começar do zero, mesmo não tendo nem área própria, em uma propriedade arrendada, e realizei meu sonho de viver como produtor rural. E para quem que esse método funciona? Se você se identificar em alguma dessas situações que eu passar aqui agora, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Tá? Então, se você tem uma propriedade rural parada e está em busca de um negócio para rentabilizar essa área e não sabe por onde começar, eu estou aqui justamente para te ensinar todo um processo de produção. Para você também que tem uma área pequena e gostaria de trabalhar com uma cultura que te dá um alto retorno em um espaço pequeno, esse é um negócio muito interessante, né? Uma cultura de baixo investimento inicial, né? Então, se você tem equipamentos disponíveis, ótimo, trator, grade, pulverizador, né? Se você não tem problema, né? O quiabo é uma cultura de baixa exigência de mecanização. Se você também não tem área própria, assim como é o meu caso, não tem problema, né? Você quer se tornar um produtor rural, né? Isso também é possível. Eu consegui, por que você não conseguiria? E para quem já é produtor e está em busca de um novo negócio, uma nova oportunidade de gerar ou aumentar a renda na sua propriedade, esse método é para você. E para quem não é esse curso, para quem eu não indico esse método, se você mora em regiões do país mais frias, né, que possuem muitos dias de baixa temperatura, abaixo de 15 graus, por exemplo, esse método não é para você. Tá? O quiabo é uma cultura que gosta de calor, gosta de regiões mais quentes. Na metodologia de produção da Fazenda Viçosa, que é o que eu utilizei para crescer meu negócio e me tornar uma referência na produção de quiabo, você precisa produzir com constância, né, para ter uma renda mensal ao longo do ano. Nessas regiões com baixa temperatura, principalmente no inverno, você não vai conseguir produzir o quiabo. E um outro empecilho, se você não tem nenhuma fonte de água, né, e você depender exclusivamente das chuvas para irrigação, para produzir, o quiabo é uma cultura sensível ao estresse hídrico. Né? O quiabo precisa de água constantemente. O sistema radicular é curto, é raso. Então, se você não tem disponibilidade de água para irrigar, você não vai conseguir produzir. Tá? Então, essas são as únicas coisas que te impedem de trabalhar com essa cultura, né? Que são questões climáticas. Do resto, com um bom passo a passo e o meu método, qualquer pessoa é capaz de produzir quiabo. Né? Você não precisa ter experiência nenhuma, não precisa ter nascido na roça ou ser filho de produtor rural, nem nada. Né? Eu mesmo, eu sou engenheiro agrônomo, mas não vi nada de quiabo na faculdade. Né? Eu venho de uma família totalmente urbana, sem nenhuma vivência no campo. Né? E para vocês terem uma ideia da minha falta de experiência, o primeiro pé de quiabo que eu vi na vida foi o que eu plantei, quando eu fiz meu primeiro plantio de quiabo e quando eu comecei a trabalhar com essa cultura. E hoje eu tenho vários alunos, dezenas de alunos, que estão começando do zero, sem nenhuma experiência na área e já estão colhendo aí suas primeiras caixas de quiabo, né? Já estão tendo resultado. Como, por exemplo, o Dinho, né? Um produtor que não tinha experiência nenhuma com a cultura do quiabo, né? Alguns meses atrás, e hoje ele já está colhendo os frutos do seu trabalho e começando a ter os primeiros resultados com a cultura. Um outro exemplo também é a professora Leila, né, que tinha uma propriedade parada, né, queria começar uma produção e hoje também já está colhendo suas primeiras caixas, né, vendendo para alguns supermercados e já ganhando uma renda extra e se preparando para ampliar sua produção. Olá, me chamo Maria Leila, sou da cidade de Limeira, sou professora e queria plantar quiabo.
gosto muito da terra, então eu uni o útil ao agradável, né? Uma renda extra. E fui procurar sobre essa cultura, sobre esse manejo na internet. E me deparei com o Rafael dando algumas instruções, alguns vídeos dele, e ele oferece um curso com um valor bem acessível. As instruções são bem claras. E nós também temos um grupo, ele também tem um grupo onde nós participamos, e qualquer dúvida que precisamos, ele está lá para nos acolher e tirar essas dúvidas. Aqui eu tenho umas fotos da minha lavoura. Aqui eles estavam com 30 dias, já estou colhendo, né, no ponto de colheita, plantei no dia 3 de agosto, no final de setembro, eu já estava colhendo quiabo. Eu recomendo muito o curso. Um outro Boa aluno noite. nosso, que também está tendo sucesso, é o Nicolas. Ele já era produtor rural e estava em busca de uma nova cultura para aumentar a renda na sua propriedade. Começou o curso há poucos meses, né, e já está colhendo mais de 10 caixas de quiabo por semana, né, comercializando para supermercados e montando também uma estrutura para começar a embalar, para começar a beneficiar o quiabo e ampliar a sua produção. Esses são alguns dos nossos alunos, poucos dentre tantos, né, que já estão colhendo os resultados seguindo o nosso método de produção de quiabo. Né, e a maioria deles, assim como eu, né, começou sem experiência nenhuma. Né. Aqui embaixo nós temos alguns outros depoimentos, né, de outros alunos que se tornaram produtores de quiabo e estão espalhados aí pelo Brasil. E como eu falei para vocês, eu não venho de uma família de produtores, nem nada. Né? Eu me tornei produtor rural através de um sonho de empreender. Né? Eu me formei e, como todo mundo, eu arrumei um emprego, eu fui trabalhar. Então, primeiro trabalhei em uma usina de cana-de-açúcar, aqui da minha região, do Noroeste Paulista. Depois eu fui trabalhar numa empresa de irrigação por alguns anos, mas a verdade é que eu estava sempre insatisfeito, né? Porque não era aquilo que eu queria. Eu viajava muito, passava a semana toda fora de casa e o que eu queria mesmo era empreender, era ter um meu negócio próprio, mas eu não conseguia e eu não tinha coragem para começar. Até que um dia eu recebi uma notícia que, além da região que eu atendia, então eu atendia viajando em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, nesses 3 estados, já era uma região bem grande, e eu passaria a atender uma nova região, a Regional do Sul. Tá? E conversei com o meu gerente, comuniquei essa insatisfação, que eu estava com muita área, se teria algum aumento em relação a isso, e porque minha carga de trabalho estava aumentando muito, e eu ia precisar de mais tempo para viajar, e me falaram que ia continuar a mesma coisa, não ia conseguir ter esse aumento. Passou alguns meses, eu acabei saindo da empresa, né, me sentindo aí totalmente desvalorizado, porque estava só ali aumentando o serviço, a carga de trabalho, remuneração continuava a mesma coisa. Então foi ali que eu decidi que eu deveria seguir meu sonho de empreender, né, de fazer algo diferente. Então eu sabia que, como empreendedor, eu continuaria trabalhando muito. Né? Em nenhum momento eu me iludi achando, eu vou empreender para trabalhar menos. De forma alguma. Né? Eu buscava trabalhar mais, pelo contrário. Né? Mas pelo menos seria para mim. Né? Eu trabalhando mais, eu estava buscando mais resultado, e se eu não conseguisse resultado, era culpa minha. Tá? Então o resultado viria do meu esforço. Porque o que cansa a gente não é o trabalho, mas sim a frustração de não ter resultado. Então aí eu pensei em várias coisas. Eu pensei em montar um campo de futebol, né? Eu pensei em comprar uma franquia, eu pensei em comprar um lava-jato até, uma coisa totalmente aleatória. Até que um dia, conversando com a minha esposa, que também é agrônoma, nós paramos para pensar o que deveríamos fazer, né? E falamos, por que a gente não vai fazer uma coisa que a gente gosta, né? Que era trabalhar com a terra, trabalhar no campo. Né? E aí a gente
decidiu nos tornar produtor rural, né? Só tinha um problema, né? A gente não tinha nada de terra, né? Como que eu ia me tornar produtor rural sem área, né? Sem terra? Então, pensamos um pouco, né? Falamos, por que a gente não aluga uma terra, não arrenda uma área, né? Nenhuma empresa começa um negócio comprando um espaço, né? Todo mundo aluga. E eu poderia fazer o mesmo. E foi aí que começou a surgir a ideia da Fazenda Viçosa, que é a nossa empresa, né? Nós precisávamos aí achar um lugar para arrendar e começamos a rodar as roças da região, bater porteira, pesquisar na internet, visitar fisicamente vários locais, conversar com o pessoal, com vizinhos, produtores, até que nós encontramos uma área numa cidade vizinha, negociamos o arrendamento, na época era na faixa aí de R$500, se eu não me engano, por mês, uma área pequena, e estava tudo certo para começar. E aí o dono simplesmente deu para trás, por um motivo pessoal, desistiu de arrendar, e aí a gente teve que começar tudo de novo, essa pesquisa. Mas na verdade isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois nós acabamos encontrando uma área muito melhor, né, com uma estrutura muito boa e próxima à cidade, dentro da cidade praticamente, de São José do Rio Preto, que é a minha cidade, né? Tinha uma estrutura mínima ali, água para irrigar, prestador de serviço bem próximo, tudo para a gente começar. E onde que entra o quiabo nessa história que a gente está falando aqui? Na verdade, nós não começamos com o quiabo, né? Nós começamos a Fazenda Viçosa com uma produção de milho verde. E aí, buscando uma cultura para rotacionar com o milho, é que a gente conheceu o quiabo. Um pai de um amigo meu deu a ideia para a gente de produzir quiabo, né? Porque ele produzia na propriedade dele em Minas e dava um faturamento, um resultado muito bom. E ele fez essa sugestão para a gente fazer um teste. E aí nós decidimos comprar semente de quiabo, né, e começar a produzir. Então nós procuramos uma revenda, uma loja que vendia, né, fomos até a loja sem nenhuma noção, né, a gente comprou 10 pacotes de semente de quiabo de uma vez, né. Eu lembro até que o vendedor olhou para mim assim meio assustado e falou: nossa, mas você vai plantar tudo isso de quiabo de uma vez? Toma cuidado, é muito quiabo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir colher. A gente ficou meio esperto, assim, meio assustado. Então a gente foi embora com a semente, mas a gente seguiu o conselho do vendedor. Nós plantamos aí primeiro uma área de 0,25 hectares, 2.500 metros quadrados, em um lote que era de milho nosso, que estava no planejamento de colocar milho, e a gente colocou o quiabo. E aí, 45 dias depois, a gente já colheu a primeira caixa de quiabo. Então, começou a produzir na metade do tempo que o milho, né? O milho, para quem não sabe, demora na faixa aí de 90 dias para a gente começar a colher milho verde. Então, metade do tempo a gente já colheu, e então isso chamou muita atenção, né? Além da precocidade, né, dele começar a produzir muito cedo, a gente fazia uma colheita a cada 2 dias. E comparado ao custo de produção do milho, o quiabo era mais barato, né? O trabalho com controle de pragas era um pouco menor, era uma cultura mais rústica. Então aquela cultura totalmente desconhecida para a gente começou a ficar interessante, né? Mas ao mesmo tempo, com a precocidade do produto, né, da cultura, veio um pouco de desespero, né? Porque para quem que eu vou vender isso? Veio muito rápido, né? Eu não estava esperando ter que comercializar aquilo tão cedo, tão rápido. Foi aí que nós tivemos a ideia de embalar o quiabo. Então, uma embalagem totalmente diferenciada, que fez muito sucesso no mercado, porque era totalmente diferente, e isso abriu muitas portas para a gente. E pode parecer que foi sorte, né, que foi fácil, mas eu posso afirmar para vocês
que apesar do quiabo ter sido escolhido sem muito planejamento, a preparação que nós fizemos para o milho, né, para a cultura do milho, o plano de negócio, toda a pesquisa, foi o que salvou o quiabo. A ideia da embalagem do quiabo surgiu em função de todo o plano que a gente tinha feito para o milho, né? E isso já estava pronto, o design, né, toda a marca, eu só precisei adaptar para o quiabo. Então foi essa preparação que a gente fez de forma inconsciente que fez todo esse sucesso e que hoje isso tudo é um conteúdo do nosso curso, é parte de um conteúdo do nosso curso. E aí eu fui aprendendo na prática mesmo como que era o funcionamento dessa cultura e iniciamos o nosso negócio, que hoje é a Fazenda Viçosa. E com minha pouca experiência na produção de quiabo, eu buscava na internet informações sobre o manejo da cultura, colheita, pós-colheita, e não encontrava nada. Só material muito antigo, com informações ultrapassadas. E foi no dia a dia mesmo, na marra, né? Eu perdi muito dinheiro, a gente errou muito no escalonamento, no planejamento, na colheita, nos tratos culturais, na escolha da variedade. E tivemos que descartar muito produto. No armazenamento, a gente armazenava, embalava, vendia da forma errada. Porque esse tipo de aprendizado você não acha na internet, né? É que eu fui desenvolvendo um modelo de produção e o padrão de qualidade que nós temos hoje em todos os nossos produtos, né? E rapidamente, aí, em menos de 2 anos, nós já estávamos entregando o quiabo em mais de 50 supermercados da nossa região e vendendo uma média de mais de 30 mil por mês só com quiabo, tá? E uma coisa que foi chamando minha atenção é que a rotação de produtores e marcas no mercado era muito grande, né? Que praticamente ninguém conseguia atender ao mesmo tempo o número de mercados que nós atendíamos. Então, conversando com produtores, com compradores do mercado, é que eu fui percebendo que produzir é uma etapa muito importante dentro do negócio rural. Sem produção não tem produtor, né? E você precisa fazer isso de forma eficiente e gastando o mínimo possível. Mas só produzir não é suficiente, não é o bastante. Não é só plantar, né? Vai muito além disso. E foi essa percepção que me fez ter resultados tão rápidos, né? Mais rápidos do que produtores antigos e com experiência no mercado. E em cima disso é que nós resolvemos criar o método de produção da Fazenda Viçosa. E aí, quando eu entendi isso, eu resolvi criar meu Instagram para compartilhar minhas experiências com outras pessoas que, assim como eu, né, gostariam de iniciar uma produção, mas não conseguiam informações de qualidade, né, da prática, do dia a dia, de um produtor para outro produtor. E exatamente é isso que eu ensino para os meus alunos e que está fazendo com que eles tenham resultado. O curso de produção de quiabo aborda toda a produção de quiabo, toda a parte técnica, como adubação, manejo de irrigação, o controle de pragas e doenças, colheita, tudo que você precisa saber para produzir muito e com qualidade. Mas para você ser capaz de viver da sua propriedade rural, você precisa de mais do que isso, né? Você precisa saber vender seu produto de forma eficiente e ter também um bom controle financeiro. Eu vou ensinar agora para vocês o segredo que me fez ser uma referência na produção de quiabo hoje. Para ter uma propriedade lucrativa produzindo quiabo, você precisa ter sucesso no que eu chamo dos 3 pilares de sucesso do produtor rural, que é a produção, a comercialização e a parte financeira, os controles financeiros. Se um produtor não está tendo sucesso, ele está errando em um desses 3 pilares. Provavelmente ele está produzindo baseado no achismo, né, ou copiando o que o vizinho está fazendo, ou assistindo o Globo Rural para ter ideia do que produzir. Então, uma coisa
que é muito importante é que a maioria das pessoas que começam a produzir não fazem o que eu chamo de vender antes de plantar. Tá? Então, não é efetivamente vender, mas é pensar na venda antes de começar a produzir. Fazendo aqui uma analogia, você não vai contratar um show do Gustavo Lima para uma cidade de 5.000 habitantes. Você não vai ter gente suficiente para comprar os ingressos para o show e provavelmente o que você vai vender não vai pagar nem o próprio Gustavo Lima, ainda mais ter lucro com isso. Para o quiabo é a mesma coisa. Você precisa entender a demanda de mercado antes de plantar. Eu não posso simplesmente plantar 1 hectare de quiabo sem saber se eu tenho mercado para entregar esse produto. É muito importante que vocês entendam o funcionamento do mercado da sua região. Para quem pretende vender, você precisa de informações importantes, como por exemplo, os potenciais clientes, as formas de venda, quem são seus concorrentes, como que eles trabalham, a média de preço, qual o volume de vendas que está sendo distribuído e qual que é a frequência de entrega. Tá? São informações essenciais. E essas informações você vai conseguir conversando aí com os mercados, fazendo uma pesquisa, conversando com os clientes. Não existe uma fórmula mágica. É preciso ir pessoalmente e conversar com esses potenciais clientes. E por que essas informações são importantes? Porque elas vão te ajudar a planejar a sua produção. Você vai ter uma ideia de volume de venda e com isso a área plantada para que você não tenha um grande excedente de produção e não precise vender seu produto a preço muito baixo. A venda do seu produto deve ser pensada antes mesmo do plantio. Nunca deixe para se preocupar com a venda apenas quando você for colher. Conhecendo o mercado, você consegue fazer um melhor planejamento da sua produção, um bom escalonamento de acordo com a sua expectativa de venda mensal. Claro que isso não é 100% garantido, mas ajuda muito a ter um norte para começar. Lembrando que no início é melhor ter pessoas esperando pelo seu produto do que jogar o produto fora. Dentro de uma produção eficiente entra o bom manejo da cultura. Então a escolha da variedade certa, a adubação, controle de pragas, tudo isso você encontra dentro do curso. Quando você consegue ter uma boa produtividade com um investimento dentro do esperado, fica muito fácil ter sucesso na segunda etapa do nosso pilar, que é a comercialização. Os produtores costumam ter muita dificuldade para comercializar os produtos, porque eles deixam para vender só quando já estão colhendo. Acabam produzindo demais, não estudam a sazonalidade da cultura e no final das contas acabam com produtos em excesso, sem saber para quem vender, esperando que alguém coloque preço no seu produto. Produzir com eficiência vai te dar uma boa margem e um preço competitivo no mercado. Então é importante que você busque se diferenciar da concorrência. E por final, entra o terceiro pilar, que é a parte que os produtores menos fazem, que é a gestão financeira da propriedade. Na maioria das vezes, por falta de conhecimento, desorganização ou de disciplina mesmo, acabam misturando as despesas pessoais com as despesas da empresa. Esse é o maior erro que o produtor pode cometer. Uma empresa que não sabe seu custo de produção ou o custo do seu produto, seu faturamento mensal, sua margem de lucro, dificilmente vai ter sucesso, vai ter resultado. Uma coisa comum que eu vejo por aí é o produtor chegar para oferecer seu produto em um mercado e o comprador, o dono do mercado, perguntar qual o preço que você está vendendo. E o produtor não responder e perguntar de volta para o comprador quanto que você está pagando. Então, você precisa saber o custo do seu produto e o valor dele para saber se vai ser possível cobrir suas despesas, se você vai ter lucro com essa venda e não esperar que alguém coloque preço nos seus produtos. Mas quando você produz sem planejamento, principalmente um volume alto,
e deixa para vender depois que começa a colher, e não sabe o custo do seu produto, é isso que acontece, né? Você fica na mão do mercado e acaba vendendo pelo valor que eles querem pagar. Então você precisa entender o mercado da sua região, produzir com eficiência, mas sem excesso. E a escala, ela vem de acordo com a demanda que você está levantando, conforme você vai abrindo. E para quem quer aprender a produzir quiabo, ser um produtor de sucesso, viver da sua propriedade e entender como funciona os pilares do produtor rural de sucesso, eu tenho a oportunidade para você fazer isso de forma guiada, com acompanhamento e te poupando muito tempo, te poupando aí muito dinheiro também, que você não vai cometer todos os erros que eu já cometi. O nosso curso pode te ajudar a economizar dinheiro fazendo o manejo da cultura da forma correta, né, produzindo de acordo com a necessidade do seu solo. Né? Para isso, nós temos uma ferramenta desenvolvida por mim que faz todas as recomendações baseadas na sua análise de solo. Né? E você vai ser capaz de economizar sem fazer aplicações desnecessárias, né, ou com dosagens erradas. Se você fosse pagar uma consultoria de um agrônomo para fazer uma visita e montar as recomendações, só a diária dessa visita já seria o dobro do valor do nosso curso. É uma ferramenta que já está incluída também no curso. E no nosso curso nós abordamos esses 3 pilares de forma mais aprofundada. Só relembrando o primeiro pilar, que é a produção. Né? Na produção nós falamos sobre planejamento estruturado, então escalonamento, definição de volume de vendas, constância e frequência, análise da área disponível, preparo da área, então todo esse preparo do solo, investimento necessário, principalmente irrigação, escolha da variedade, né, quais variedades que eu tenho no mercado, plantio, as formas de plantio, adubação e todo o manejo de irrigação, manejo de pragas e doenças. No segundo pilar, nós falamos sobre comercialização, tá? Então, busca antecipada de clientes, formação de preço de venda, formas de comercialização, beneficiamento e armazenamento do produto. E o terceiro é a parte financeira, então cálculo da mão de obra, despesas, fechamento mensal e custo de produção. Você vai ter acesso a tudo isso por um valor de 12 vezes de R$ 48. É um valor baixo, perto do que você vai economizar fazendo o manejo correto e utilizando apenas o que é necessário para produzir quiabo. Então esse valor de 497 vai se pagar com a venda das suas primeiras 7 caixas de quiabo, considerando o preço da caixa atual, que está em R$ 80. E esse valor não é nada, perto do potencial de produção do quiabo. Em 1 hectare de quiabo é possível produzir mais de 1.000 caixas por ciclo de 6 meses. Eu sei que tem algum de vocês que estão pensando que esse curso não é para você, porque você tem pouco dinheiro para investir, mas essa é uma das grandes vantagens da cultura do quiabo. É uma cultura de baixo investimento. Para começar é preciso apenas um sistema simples de irrigação. É possível começar com uma produção em uma área pequena, assim como eu comecei, uma área de 0,25 hectares, por exemplo, ou então porque você não tem experiência. Mas eu posso garantir para vocês que a maioria dos nossos alunos não tinham experiência alguma e, seguindo as recomendações do curso, o passo a passo do nosso método, qualquer pessoa é capaz de produzir. Aqui um outro exemplo de um outro aluno nosso, o Josei, da Bahia. Vou passar aqui rapidinho. Uma área com aproximadamente 1.000 metros quadrados. A gente ainda tinha algumas culturas que a gente respeitou, enfim. E a gente está trabalhando a irrigação nesse sentido aqui. Então esse é o quiabo com aproximadamente 40, 45 dias. Já está em produção. Até me surpreendeu porque a gente tirou, a semana passada já começou a tirar quiabo, ou seja, muito precoce esse quiabo esmeralda. E aí eu tenho que agradecer realmente ao professor Rafael, porque
sem o estudo, sem orientação, sem todo o manejo, né, a experiência que ele nos passou aqui para trabalhar a cultura, a gente poderia chegar nesse resultado, sim, né, mas a gente tem tanto suporte que qualquer dificuldade aqui a gente teve assistência do grupo, do produtor que está vivendo as mesmas coisas. Então, assim, recomendo o curso de Rafael, não só por estar iniciando um processo de viabilidade econômica aqui na propriedade, né? Nosso primeiro plantio aqui na propriedade, a gente está achando o break-even do processo da propriedade, mas a gente aposta na cultura assim, do quiabo, porque a gente já está vivenciando, né? O início de negociações comercialmente, as possibilidades são muito boas. A gente ainda tem muita área que a gente está implantando as mudas. Essa daqui já tem 40 dias, essas mudas aqui tem 15 dias no campo. Aqui são as mudas que a gente tem que dar uma organizada, mas já está implementada e a gente vai crescer complementando 1 hectare até lá em cima. E existe também aqueles que têm insegurança de não conseguir vender. Seguindo e produzindo baseado nos pilares de produção, nos pilares de sucesso do produtor rural, você vai produzir de acordo com o seu mercado e aí fica muito mais fácil a comercialização. Além disso, se você não gostar do curso ou achar que não é para você, você tem 7 dias para devolver. Tá? Então, sem questionamento nenhum, você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Então o seu risco é zero, né? Você não tem risco nenhum. Além disso tudo, nós temos um grupo de WhatsApp, então um grupo de produtores, onde nós trocamos experiências, tiramos dúvidas e qualquer dúvida que surgir, você pode mandar no grupo, que nós vamos estar lá para responder. Então essa era a oportunidade que eu buscava quando eu decidi me tornar produtor rural. E através da produção de quiabo, eu consegui realizar meus objetivos. Com o nosso curso, você vai ter uma maior renda mensal, mais qualidade de vida, né, vivendo ali em contato com a natureza, no campo, ficar mais próximo da sua família, viver do campo e não ter um sítio que apenas te dá despesa. Então, se é isso que você está buscando, se inscreve aqui embaixo e eu te espero na nossa turma.